Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos filhos de Deus. Amém? Acredito que o pai, ele cuida do filho, né? Quando o filho é aquele filho obediente, o pai está cuidando dele. Não precisa nem o filho dizer assim, papai, eu preciso disso, porque o pai, a mãe sabe da necessidade do filho, né? E hoje, irmãos, eu vou falar para vocês aqui uma coisa. O tanto de pessoas que se dizem ser evangélicos, cristãos, crentes, que estão enganados com tudo que está acontecendo, estão enganados. Tem pessoas aí enganadas. Eu estava vendo uma mensagem de um pastor angolano, né, da África, um pastor angolano, por nome de Tony Calado, né? De calado não tem nada, né? Porque ele profetizou, né? Tony Calado, um pastor africano, né? De Angola. Ele profetizando, né? Ele sentiu, Deus mostrou para ele e ele revelou, profetizou o que estava acontecendo no Brasil. E ele disse, olha, eu não sou brasileiro, mas Deus mandou, eu vou falar, eu vou obedecer a ordem de Deus. E aí ele falou, né, do presidente Jair Bolsonaro, né, e eu quero até acrescentar aqui, irmãos, que a minha questão aqui, quando eu falo sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu não estou aqui defendendo o Jair Bolsonaro, defendendo o partido A, B, C, não. A gente defende a liberdade do povo, né? Até porque a Bíblia diz que Jesus é liberdade, né? Jesus é libertação. E esse pastor da África, esse missionário, Tony Calado, se não me foge a memória, ele dizendo que teve uma visão com o número 70. Só que ele disse assim, o que quer dizer esse número 70? E eu assistindo ele, vem na minha mente, quando os 70 foi enviado para pregar o evangelho, né? Quando os 70 foi enviado para pregar o evangelho. Então, se o pastor Tony Calado, né, o pastor angolano, africano, ele teve uma visão com o número 70, foi o que veio na minha mente, né? Os 70. Por que os 70? Porque os 70 é quem foi ide por todo mundo e pregar o evangelho. E os 70 estavam aí, né, para pregar o evangelho, né? Então, se ele teve essa visão com o presidente Jair Bolsonaro, se você está assistindo nas redes sociais, você vai ver, você vai assistir essa profecia desse angolano, né? E aí ele teve a visão com o número 70, e ele disse, o que quer dizer esse número 70? Aí veio na minha mente, é os 70, né, que foram evangelizar por todo mundo, né? Foram evangelizar por todo mundo. E o Brasil hoje, graças a Deus, irmão, vocês têm que entender que aqui nós não estamos falando de política, né? A gente está falando de libertação, de liberdade. Graças a Deus, nós vivemos num país que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem tido essa visão, né? De não fazer nada pela obrigação, de não cair nas artimanhas do inimigo. E esse pastor, ele disse que na visão ele teve que a perseguição contra o presidente, eu quero dizer, irmãos, que quando eu falo do presidente Jair Bolsonaro, eu estou falando da libertação do povo, né? Você lembra do povo lá no Egito? Né? O rei Faraó, que hoje representa o presidente, né? O rei Faraó, ele massacrou, né? Ele massacrou o povo, né? Saul massacrou o povo, né? Herodes massacrou o povo, né? Por quê? Porque era homem irreverente, era homens, reis, que não respeitavam princípios, né? Então o que acontece? Deixa eu falar para vocês.
Nós vivemos num país que nós somos livres. Você já pensou se você estivesse num país que tudo fosse obrigatório? Né? Tudo fosse obrigatório? Então o que eu vejo, irmãos? Eu vejo um trabalhar de Deus nisso daí. Hoje eu estava vendo um vídeo hoje do ex-presidente Lula, né, sendo benzido lá por um Exu, se eu não me engano, um demônio no espiritismo, né? Tá aqui comigo esse vídeo. Só que a gente não pode publicar, né? Ele sendo benzido lá, porque de benzido não tem nada, a palavra benzido vem de benção, né? Pelo Exu e o monte de... o cara lá manifestado. E aí passou a mão na cabeça dele como se estivesse abençoando ele, né? Se a Bíblia diz, irmão, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então deixa eu dizer para vocês, quando eu falo sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu não estou aqui defendendo, como já disseram, você é um defensor do Jair Bolsonaro. Não, eu sou um defensor da verdade, eu sou um defensor da liberdade, eu sou um defensor da pessoa ser livre. Livre para adorar a Deus, livre para sair na rua, livre como pássaro para voar, né? Então o que eu estou observando? É que, irmão, essa profecia desse pastor angolano, africano, Tony Calado, né? Ele dizendo que ele vai ser perseguido, né? Às vezes não é nem tanto por causa dele, mas por causa daqueles que ainda chamam pelo nome de Deus, do Cristo vivo e ressurreto, né? E querendo ou não, querendo o mundo ou não, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele sempre falando em Deus ali, ó, né? Então, irmãos, deixa eu dizer para vocês, não confunda. Como eu vejo pessoas dizendo assim, mas você está enganado com o Jair Bolsonaro. Irmão, eu posso estar enganado com o presidente, mas não com Deus. Mas não com Deus. Eu não estou enganado com Deus. Eu posso estar enganado com o presidente Jair Bolsonaro, mas não estou enganado com Deus. Imagina hoje, as pessoas hoje não morrem mais de nada. As pessoas hoje não se fala mais de outras doenças, né? Então escute, irmão, se nós somos sábios, se você é sábio, você vai entender. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te dar visão. Peça, né? Porque aqui o que eu estou dizendo, quando o pastor de Angola, ele fez essa revelação, ele estava dizendo que Deus ia dar o livramento para o presidente. Porque nós, irmão, precisamos ser livres. Nós precisamos ser livres. Eu vejo vídeos aí do ex-presidente Lula, ele massacrando os cristãos. Se um dia os cristãos colocou ele lá no poder, irmão, é cuspir no prato que comeu. Pelo amor de Deus. E você, que se diz ser cristão, abra seus olhos. Você que pregou tanto milagre, tanta libertação, falou tanto em língua, pulou no reteté, né? Achando que o mundo e o Brasil não quer passar por esse transtorno. Agora é o momento de nós vivermos o espírito da fé. Agora é o momento de nós viver a palavra de Deus. Tem pessoas que se esqueceram da palavra de Deus, né? Então, quando o povo estava no Egito, o povo era massacrado por Faraó. O povo era massacrado em Israel por Saul, né? O povo era massacrado lá no tempo de Jesus, lá em Jerusalém, naquele lugar lá, né? Onde o João Batista, o próprio Jesus, os apóstolos, Herodes perseguiu o povo, né? Agora, imagina a diferença, irmão. Olha a diferença de Saul para Davi. Mesmo Davi, ele pecando, né? Matando Urias, esposo da Betseba. Mas depois ele se arrependeu. Olha a diferença do reinado de Saul para o reinado de Davi. O reinado de Davi, o povo tiver liberdade. O povo tiver sossego, mesmo na guerra.
Você vê que no tempo de Davi o povo ia para a guerra, vencia uma, mas se tivesse alguém ali, de qualquer forma, diante de Deus, se tivesse incorreto, de mal com Deus, perdia como perdeu para a cidade de Ai, mas sempre tendo o que? Um conserto. Sempre tendo um conserto. Então ore pelo presidente, irmão, ore pelos políticos desse país, principalmente pelo presidente. Imagina se tudo se tornar obrigatório nesse país, o que vai ser de você? O que vai ser do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, nos colégios, né? No trabalho, na sociedade? O que vai ser? Então, você pode entrar nas redes sociais e procurar lá, Pastor Tony Calado, profetiza para o presidente Jair Bolsonaro, né? E outra coisa, irmão, só o cego que não quer enxergar, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Deus abençoe e que Deus ilumine todos.